Tá vendo essa casa? Esse carro era da minha mãe. Foi tudo leiloado, tudo pro leilão. Fiz questão de comprar a casa e o carro, só para mim ter o prazer de chegar aqui e olhar nos olhos dela e falar para ela: você só tem direito de ficar aqui até o prazo que está nesse papel, porque se não dependesse desse papel, você sairia daqui agora mesmo. Ela saiu sem o carro, sem a casa. Ah, é uma casa de rico, não é simples, não. Eu tenho uma minha boa, mas o meu sonho era ter isso aqui, ó. Isso que era da minha mãe. Meu sonho era ter dela. Ter não, meu sonho era tirar dela, tá? E eu consegui. Ah, mas antes de me julgar, tirar como assim? Porque essa mulher, ela tirou meus sonhos, ela tirou minha infância, ela tirou a minha liberdade, ela tirou a minha paz. Ela tirou toda a minha inocência. Eu sofri, eu fui desprezada, eu fui maltratada. Eu tô chorando, fazendo esse desabafo, mas não é de sofrimento. Sabe quando você sofre muito, muito por algo e você acredita que um dia você vai conseguir? Pois é o meu caso. Eu tô chorando porque eu consegui. Quem diria que fosse eu, que um dia ia tomar de conta de tudo que era dela, né? E olhar nos olhos dela e falar que ela não tem nada, que tudo é meu. De olhar no fundo dos olhos dela e tratar ela como uma pior, né, das piores pessoas que existe do mundo, de retribuir para ela um pouco de tudo que eu já vivi estando do lado dela. Eu sei que você está sem entender nada, eu vou resumir a minha história para vocês entenderem direitinho. Quando eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe envenenou meu próprio pai. E ela fez tudo bem arquitetado para deixar parecer que foi uma tragédia, né? Mas ela nunca me enganou. Eu ouvi, no mesmo dia, meu pai morreu no dia, eu nunca me esqueço, meu pai morreu no dia seguinte ela trouxe um homem para dentro da casa do meu pai. E eu escutei ela conversando com esse homem, falando assim: pronto, agora eu consegui me livrar dele. Agora aqui não tem como dividir nada, vai ficar tudo para mim. Ou seja, casa, carro, e não foi nem essa casa nem esse carro, mas essa casa, esse carro, tudo que eu consegui, né, tirar, comprar dela, que ela mesmo tirou, né, porque chegou, o dia dela chegou e Deus me deu esse privilégio de poder vivenciar esse momento, sabe, gente? Não é vingança. Eu não sei nem resumir para vocês o sentimento, assim, o que que é, mas enfim. Ela envenenou o meu pai, tudo por conta de bens materiais, para ficar com outro cara. No dia seguinte, o outro cara já estava dormindo dentro da casa dela. E eu continuei com ela. E ela nunca me deixou esquecer que eu só estava com ela porque ela era obrigada e porque ela recebia um benefício pelo falecimento do meu pai. Ela não, eu recebi um benefício pelo falecimento do meu pai. Então ela só ficava comigo exclusivamente por conta desse benefício. Se não fosse esse benefício, ela já tinha me colocado em qualquer lugar, tinha me soltado no meio da rua. E desde então, essa mulher sempre me humilhou. Ela sempre me humilhou. Até quando meu pai era vivo, ela nunca foi mãe. Meu pai era. Meu pai era pai, meu pai era mãe. Ela era falsa, ela agia comigo como se fosse uma madrasta. Ela tinha raiva de mim, ela tinha ódio de mim. Tipo, ela deu um golpe na barriga com meu pai, né? Deu um golpe na barriga com meu pai. E aí eu nasci e ela sempre ficou fingindo sentimento, mas até então ela nunca gostou de mim, sempre teve raiva. E por que a raiva dela? Porque ela imaginou: tudo que é dele não vai ser exclusivamente só meu, eu não consegui. Eu vou ter que dividir com ela, com a filha dele, que é filha dela também. Enfim, gente, ela fez isso com o meu pai, né? E não foi provado, passou, o tempo passou, mas eu sei porque eu ouvi a conversa dela, eu vi ela falando com esse suposto amante, que ela chegou a planejar com ele isso, né? Tinha feito isso e que agora eles iam poder usufruir. E conseguiram usufruir. Eu vivia dentro de um quarto, trancada, né? Ela me agredia bastante. Eu nem ia para a escola todos os dias. Cheguei a
parar de ir pra escola. Ela inventou um monte de coisa, começou a tacar remédio em mim no 12, inventar uma doença. De tanto ela me dar esses remédios, realmente eu aderi a essa doença, ao qual ela questionava tanto. Comecei a tomar remédios controlados, começou a aplicar vários, né, medicamentos em mim, só vivia dopada. E aí eu fui diagnosticada como uma pessoa doida. E tudo isso ela fez, entendeu? Porque qual que era a intenção dela? Se livrar de mim, me colocar em um lugar psiquiátrico de doido, sei lá, e continuar administrando meu benefício. Porém, ela queria que eu ficasse em um lugar que não fosse pago, queria que fosse de graça e ela ficar com todo o dinheiro e viver o conto de fadas dela, né? Com aquele homem, com outros homens, porque ela não ficou nem só com esse homem, ficou com outros homens, enfim. Ela só queria dinheiro, ela só queria bens materiais, ela só queria luxo, ela só queria, entendeu? Então ela não soube medir as consequências graves que ela fez acontecer na vida de muita gente. Quais foram essas pessoas? A mim, que infelizmente tenho que dizer que sou filha dessa mulher, ao meu pai, à mãe dela, ao pai dela, à irmã dela. Todas as pessoas assim, próximo a ela, ela fez muito mal. Muito mal. Cada um com uma maldade diferente que não veio o caso eu especificar para vocês. Mas enfim, em meio a toda essa situação, todas essas maldades que essa mulher fez comigo, fez com outras pessoas, fez com meu pai, a minha vida, como eu disse para vocês, ela tirou tudo de mim. Ela tirou a minha paz, ela tirou a minha liberdade, ela tirou a minha infância, ela tirou tudo, tudo. Mas, para as graças de Deus, Deus ele é justo e ele não dorme, né? Eu fui internada, fiquei nessa clínica. Para honra daquele lá de cima, chegou uma mulher nessa tal clínica. E ela começou a me observar e percebeu que eu não tinha nada de errado, que eram os medicamentos que estavam me afetando, então cortou os medicamentos. E eu voltei a reagir como uma pessoa normal. E eu fui conversar com essa mulher, contar a situação para essa mulher. E a mulher entendeu a minha situação, ela entendeu. Então ela me ajudou, me deu forças. E essa minha mãe achando que eu ainda estava lá nessa clínica de doido, né? E essa mulher me deu força e eu caladinho, né, recorri a tudo na justiça, com provas, com tudo. Recorri a tudo. No final, ela foi processada, ela tinha que me devolver, né, tudo que o meu pai deixou. Não tinha como ela devolver tudo que meu pai deixou, até porque ela já tinha, né, gastado tudo. Mas tudo que restou dela ficou para mim, tá? Com todos os dinheiros dela, das contas dela todas foram bloqueadas, porque tem que vir para mim. Então eu fiquei com casa, eu fiquei com carro, o dinheiro da conta dela vai vir para mim e ela ainda vai ficar me devendo por longos anos da vida dela. E se não tiver como ela me pagar o que ela tem que me pagar, ela vai ter que arcar com as consequências. E eu prefiro 1000 vezes que ela arque com as consequências do que me pagar, né? Do que me pagar. Eu quero que ela sofra, eu quero que ela, sabe, passe pelo menos desse tantinho do que eu já passei. E aí eu cheguei semana passada aqui na casa dela, bati palma. Quando ela abriu o portão, para surpresa dela, tava lá com um papelzinho, tudo, ela ficou sem acreditar, né? Veio em cima de mim também, fui em cima dela, fui errada nessa parte, porque eu não deveria ter me trocado assim dessa forma com ela, mas eu não me segurei porque eu não tenho sangue de barata. Mas enfim, hoje ela tá onde? Não sei. Vocês acreditam que ela teve a capacidade de vir aqui, implorar, chorar, fazer papelzinho de vítima, né? Fazer papel de vítima, de que não tem nada, de que tá sem nada, rodado, de pedir pelo menos um abrigo para dormir, porque não tem onde dormir. Ai, gente, como isso me deu uma alegria no meu coração, sabe? Como eu fiquei feliz com a situação, como eu tô em paz, como eu sei, tipo assim, esses anos todos eu acho que meu pai nunca descansou em paz, mas agora eu consigo sentir que onde quer que meu pai esteja, a minha avó, que é a mãe dela, esteja, eu sei que eles estão descansando, né, um pouco em paz, porque agora ela não tem como fazer maldade na vida de ninguém, ela não tem como fazer o que ela fez com meu pai, porque hoje a idade dela é completamente diferente da idade que ela teve antes, então isso conta muito, né? Ela era mais jovem, mais bonita, aquilo tudo, hoje ela já tá uma senhora, totalmente descaracterizada, tem mais nada a ver aquela mulher. Então essa oportunidade que ela teve lá atrás de fazer muito mal com os feitiços dela, com as mentiras e enganos dela, ela não tem mais. Hoje, na velhice dela, ela não vai se aproveitar dos benefícios da desgraça de muitas pessoas que ela deixou lá atrás. Hoje ela vai se aproveitar da dela, tá? É da dela. O fruto dela é a própria vida dela hoje. E eu tô muito feliz e muito satisfeita.
porque a justiça, enfim, foi feita.